Para manutenção em estação de tratamento, o abastecimento de água será suspenso nesta terça-feira em mais de 100 áreas de Manaus. Secretaria de Saúde vai emitir nota técnica com protocolos e orientações sobre coronavírus no estado. Matrícula para aprovados na segunda chamada do vestibular e CIS da UEA tem início nesta segunda-feira. Benjamin Constant terá casamento coletivo indígena de 806 casais. Morte por febre hemorrágica acende alerta para arenavírus no Brasil. TRF4 nega pedido de governo e mantém suspensa a divulgação do SISU. Foguetes atingem a embaixada dos Estados Unidos em Bagdá. Chegam 80 mortes por coronavírus na China. Criança brasileira com suspeita da doença está internada nas Filipinas. Estudante de odontologia morre em choque de carros na Praça 14. Homem é espancado após invadir casa e tentar estuprar bebê de 1 ano e 9 meses no Jorge Teixeira. Homem assassinado na Cidade Nova nesta madrugada em provável acerto de contas. 7 mortes violentas foram registradas no final de semana em Manaus. É o Jornal da Manhã que começa agora. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. O domingo foi de muito calor, 36 graus. O clima-tempo diz que hoje terá máxima de 31 graus e que é de 90% a chance de chover 15 milímetros. O dia amanhece com 24 graus de temperatura e 88% de umidade no ar. Os ventos estão calmos, com 8 km hora de velocidade. É segunda-feira, 27 de janeiro. Faltam 339 dias para terminar 2020. Dia de Santa Ângela de Mérici. Também é o dia do orador e o dia internacional de recordação do Holocausto. O Aeroporto Internacional Brigadeiro Eduardo Gomes está aberto para pousos e decolagens. Fatos marcantes da história. 1967, astronautas Gus Grissom, Edward White e Roger Chaffee morrem em um incêndio durante um teste de sua nave espacial Apollo 1 no Centro Espacial John Fitzgerald Kennedy, na Flórida. 1983, perfurado o eixo piloto do túnel Seikan, o túnel subaquático mais longo do mundo, 53,85 quilômetros entre as ilhas japonesas de Honshu e Hokkaido. 2013, 242 pessoas morrem no incêndio de uma boate, a Boate Kiss, na cidade brasileira de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Em 2017, o presidente Donald Trump emite uma ordem executiva que impede a entrada de pessoas de 7 países de maioria muçulmana nos Estados Unidos. 5h50 em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, sonoplasta Hernandes Sampaio. Em 2019 foram registrados 2.438 roubos e 1.972 furtos de veículos na capital. Conforme dados da Secretaria de Segurança Pública, houve redução de 20,8% nos casos de roubos e de 12,6% nos furtos em comparação com o ano anterior. A Secretaria informou ainda que 2.499 veículos foram recuperados em ações policiais e 200 criminosos envolvidos nos crimes de roubo, furto e receptação de veículos foram presos pela Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos. Agora, bom dia ao repórter Alberto Pellegrini. Bom dia Paulo Guerra, bom dia ouvinte do Jornal da Manhã. Pellegrini, o tempo como é que está na região onde você se encontra? Pois é, Paulo Guerra, nós já passamos pela Zona Norte, agora na Zona Leste, aqui na ocasião em que estamos aqui no pronto-socorro Platô Araújo. Paulo, o tempo é bem nublado nas duas maiores zonas da cidade. Pellegrini, e o trânsito, como é que está aí nesta área? Paulo, aparentemente tranquilo, né? Nas principais vias da cidade, principalmente aqui na área onde nós já passamos, já dirigimos agora pela manhã. É o caso da Avenida Noel Núteos, da Avenida Camapuã em toda a sua extensão, a Avenida Grande Circular, e agora, Paulo Guerra, nós estamos na Alameda Costa de Ferreira e podemos afirmar que o trânsito é tranquilo. Por onde passamos, os semáforos estão funcionando, a movimentação nos terminais também é tranquila neste exato momento. Paulo, a maior movimentação dá-se mais uma vez na Avenida Alcasmirim, a famosa Grande Circular, no trecho compreendido entre a rotatória do Produtor e a rotatória da Samsung. Pellegrini, queremos chamar a atenção da população. 2 homens e uma mulher andam aí por vários bairros da cidade vendendo colchões ortopédicos, Pellegrini.
Eles batem as portas, querem vender colchão ortopédico, contam uma história e a pessoa abre a porta. E o que acontece depois, Alberto Peregrini? Um assalto. Houve assalto, com certeza, não, Paulo? É verdade. E eles assaltam a casa, já vão armados e tal, aí ao invés do colchão ortopédico que eles querem vender, eles rendem as pessoas, rendem as famílias e roubam as casas. É uma nova modalidade, a bandidagem sempre inventando coisas para enganar, para iludir e para assaltar a população, não é, Peregrini? Pois é, Paulo, são várias modalidades criminosas, né? Como sempre a gente denuncia aqui no Jornal da Manhã, ou foi o caso do carro com escada que nós falávamos na semana passada, esse agora aí dos colchões. Tem também, Paulo Guerra, aquela questão da Anvisa, né? Que você também na semana passada levantou essa situação aí das pessoas que estão fingindo que vão detetizar as casas e acabam cometendo assaltos. E tem também, Paulo Guerra, uns compradores, principalmente as consultoras do Avon, da Natura, essas senhoras que vendem essas coisas. Paulo Guerra, tem um golpe aí, um homem que se diz motorista e já enganou várias e várias consultoras dessas vendedoras de perfume. Rapaz, o negócio não é fácil não, Paulo. Muitas modalidades, as pessoas, a população tem que estar atenta a qualquer tipo de oferta que lhes são oferecidas. A bandidagem tem uma criatividade incrível, não é, Peregrini? E se alguém quiser vender um colchão ortopédico para você, não abra a porta, não atenda, vá comprar na loja, não é, Peregrini? Pois é, Paulo Guerra, né? Nem rede a gente compra na porta, mas o cara me vem com colchão ortopédico, tem que ficar ligado, tem que ficar com muito cuidado, realmente, Paulo Guerra, que a bandidagem está aí sempre a fim de enganar, de ludibriar a população. Pois é, dia desses aí na casa de uma pessoa, não quero citar o local onde aconteceu, mas um rapaz foi consertar o telefone e depois o telefone o celular que estava em cima de uma poltrona, quando o cara foi embora, o telefone havia desaparecido, Peregrini. Quem teria levado esse telefone? O telefone não anda sozinho, Alberto? Pois é, Paulo Guerra, o telefone faz tudo quanto é desgraça, né? Tem vários aplicativos que ajudam a população, é verdade, mas ninguém sabe, eles têm uma notícia de telefone que voa, né, Paulo Guerra? Então, alguém levou esse telefone. Peregrini, um estudante de odontologia, mais um choque de carros ali na Major Gabriel com a Tarumã, não é, Peregrini? Sempre acontece acidente ali. Sempre, Paulo, sempre tem acidente ali na Major Gabriel com a Tarumã, o nosso amigo que mora nas proximidades, o Valtinho sempre me fala dessa questão de vários acidentes que ocorrem naquele cruzamento, Paulo, e infelizmente nesse final de semana um estudante de odontologia acabou perdendo a vida, Paulo, num choque terrível lá de dois veículos. O carro dele foi colhido no meio, foi batido, foi uma batida terrível que ele acabou infelizmente morrendo. Pois é, o carro capotou, não é, Peregrini? O carro capotou, como se não bastasse, capotou, Paulo, devido à violência do impacto. O rapaz acabou praticamente morrendo ali na hora, já ficou bem ferido. O carro não prestou mais para nada, Paulo Guerra. Foi uma batida bem na porta de onde o motorista estava dirigindo seu veículo e acabou morrendo nesse acidente. Um homem foi espancado após invadir uma casa e tentar estuprar um bebê Peregrini de 1 ano e 9 meses lá no Jorge Teixeira. Espancar o cara foi pouco, não? Lá pegaram ele, Paulo Guerra, e deram uma pisa. Infelizmente, ainda viveu, para o camarada que estupra uma criança de 11 anos, de 1 ano de idade, merece o quê, Paulo Guerra? Infelizmente, tem gente para praticar esse tipo de crime, tem gente para praticar esse tipo de coisa, a população acaba se revoltando e o resultado foi esse. Por muito pouco, ele não é linchado até a morte pelos populares. Peregrini, hoje pela madrugada tivemos um assassinato na Camapuã. O IML já recolheu o corpo, Peregrini? Paulo, não. O IML já está trabalhando no local, aguarda os trabalhos da perícia técnica científica. O homem não foi identificado até o presente momento. Então, Paulo, essa pessoa foi assassinada, nessa madrugada. Portanto, ainda há pouco o IML foi acionado e daqui a pouco a remoção deverá acontecer. Primeiro, está acontecendo o trabalho de investigação da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros e posteriormente o trabalho também da perícia, depois é que o corpo vem para o IML. Tivemos 7 mortes violentas no final de semana, não é, Peregrini?
Pois é, Paulo, muitas mortes violentas, muitas que chamaram a atenção aí da população. Paulo, o que a gente vai destacar agora, né, para daqui a pouco trazer os detalhes, é que um homem estava brigando com a mulher dele, né, um dono de um balneário e uma dona de balneário, o balneário do casal, ali na área do ramal do Brasileirinho. Paulo Guerra estavam brigando, né, os dois estavam brigando, o Valmir e a Solange. Rapaz, aí o Irinei, que é funcionário lá do balneário, foi se meter na confusão. Resultado, ele que foi assassinado. O Valmir, o esposo que estava lá com raiva, pegou um rojão, esse rojão tinha um foguete, Paulo, e disparou contra o Irinei. Pegou no Irinei e depois, quando o Irinei estava ferido no chão, o Valmir deu um mata-leão nele, apertou o pescoço dele até a morte. Isso aconteceu no ramal do Brasileirinho. Lamentável, o Pellegrini vai contar tudo em detalhes daqui a pouco aqui no Jornal da Manhã. Bom trabalho para você, Alberto. Pois é, Paulo Guerra, sim, antes... lembrar, não é, Pellegrini? E lembrar o aniversário hoje do Major Afrânio, muita festa lá pelas bandas de Manacapuru, Pellegrini. Sim, Paulo, uma das figuras mais queridas do município de Manacapuru está fazendo aniversário hoje, né? Um morador já tradicional da nossa Princesinha dos Solimões de Manacapuru, uma pessoa muito querida por todos lá em Manacapuru, fala com todo mundo, é uma pessoa muito dada, realmente muito querida lá no município. Nosso querido Major Afrânio, a sua esposa Marília, com certeza hoje, não, Paulo, vai preparar, né, aquela coisa boa, muita comida boa, muita coisa boa para o Major Afrânio hoje, completando mais um ano de vida, não, Paulinho? Gente boa, né, Paulo? Sem dúvida alguma, Pellegrini. Um bom dia para Manacapuru e parabéns ao Major Afrânio pelo aniversário. Até daqui a pouco. Quando voltaremos, Paulo Guerra, com essas e outras informações, lá no Paraná, do Aracari, lá no Cumã, Paulo Guerra. Um abraço lá, que chegou um bilhetinho para nós, lá para o José, para o João Luiz, para o Josias, para todo aquele povo de lá, Paulo Guerra, Dona Cláudia, e também para o Jeremias, tem aqui a Dona Claudete, o Jô, a Anitta, toda a família Barroncas, o João e o Henrique, todos lá ouvindo o nosso programa. Paulo Guerra fica lá numa comunidade distante, antes dele irem para a roça, né, que nos chegou a informação, eles só saem para a roça depois de ouvirem o Jornal da Manhã. Muito obrigado pela audiência. Agora 6 horas em Manaus, moradores da rua Paternô, Antiga Vitória, no Parque das Laranjeiras, estão reclamando de um terreno abandonado bem no meio de sua extensão, que está tomado pelo mato que avança sobre o asfalto e que pode servir de esconderijo para assaltantes e consumidores de drogas. Se faz necessária uma fiscalização e a notificação do proprietário do terreno, que também é usado para o descarte de lixo. Os moradores temem que ali se prolifere o mosquito da dengue. Missa convite. Familiares de Raimundo Nonato Chaves Figueira, conhecido como Nando, convidam parentes e amigos para a missa de 7º dia que mandam celebrar nesta terça-feira, dia 28 às 20 horas, na Igreja Nossa Senhora de Nazaré. Antecipadamente agradecem aos que comparecerem a este ato religioso. Morreu nessa madrugada no hospital da Unimed, onde estava internado Gabriel Micael Arraquian, aos 81 anos de idade. Gabriel Arraquian, antigo morador do Eldorado, onde foi durante anos presidente da Associação de Moradores, era funcionário aposentado da Assembleia Legislativa. Deixa viúva Dona Arlete Arraquian e os filhos Micael, Michele e Soraya. Local. E atenção, o Departamento Estadual de Trânsito do Estado esclarece que o prazo de 31 de janeiro para implantação da placa Mercosul, estabelecido pelo Conselho Nacional de Trânsito CONTRAN, não obriga todos os proprietários de veículos a trocarem para o novo modelo de imediato, com exceção de casos específicos. O prazo refere-se aos Detrans que ainda não aderiram ao novo modelo de placa. O Detran Amazonas adota o novo modelo desde dezembro do ano de 2018. A troca da placa é obrigatória para os veículos novos no primeiro emplacamento, mudança para outro município ou estado e alteração de categoria. Também é obrigatória a placa em caso de roubo, furto, dano ou extravio. Vamos repetir. A troca da placa é obrigatória para os veículos novos no primeiro emplacamento, mudança para outro município ou estado e alteração de categoria. Também é obrigatória a placa em caso de roubo, de furto, dano ou extravio. O diretor técnico do Detran, Amoline Tomás,
está tranquilizando a população com relação à troca para o novo modelo. É importante frisar que o Amazonas já trabalha com o sistema de padrão de placa Mercosul desde dezembro de 2018. A medida que passa a valer agora no dia 31 de janeiro é para que os Detrans que ainda não estão com o novo sistema em uso se adequem, reforçou ele. Os atendimentos no Laboratório Distrital Norte, professor Dr. Manuel Bastos Lira, localizado na rua 17, Cidade Nova, estarão suspensos nesta segunda-feira. A medida é para que sejam concluídos os reparos estruturais que estão sendo realizados naquela unidade. A hora em Manaus. 6:07. 53 vagas de emprego serão disponibilizadas a partir das 8 horas de hoje nos postos do Cine Manaus, da Avenida Constantino Neri, em São Geraldo, e do Shopping Felipe Dal, na Avenida Camapuã, no Jorge Teixeira. Inicia no próximo dia 6 de fevereiro o ano letivo para toda a rede estadual de ensino. A abertura das atividades acontece no dia 5 do próximo mês, no Centro de Convenções Amazonas Vasco Vasques. Em 2020, o ano letivo terminará em 14 de dezembro, somando 200 dias letivos divididos em 4 bimestres. O recesso escolar ocorre entre os dias 26 de junho e 5 de julho. Profissionais da Prefeitura de Manaus de nível superior com formação na área de saúde podem se inscrever gratuitamente no curso de especialização em vigilância em saúde até o próximo dia 30. O programa é realizado pelo Ministério da Saúde em parceria com o Hospital Sírio-Libanês. As inscrições podem ser feitas online. Para todo o estado do Amazonas estão sendo disponibilizadas 40 vagas. O curso tem início previsto para o dia 4, com duração de 10 meses, composto por atividades presenciais e à distância. Os micro e pequenos empreendedores que foram excluídos do sistema de tributação simples nacional, regime que agrega em uma só tarifa impostos federais, estaduais e previdenciários, têm até a próxima sexta-feira para regularizar pendências e aderir novamente ao modelo de tributação. Para retornar ao sistema, empreendedores não podem ter débito com a Receita Federal ou a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. O prazo também se aplica aos empresários interessados em aderir ao regime pela primeira vez. Se o contribuinte tiver o pedido de reinclusão no Simples aprovado, a empresa será readmitida no regime com data retroativa a 1º de janeiro. Produtores dos ramais Brasileirinho e do Poraquequara, Zona Rural de Manaus, terão prioridade na 10ª-feira que a Agência de Desenvolvimento Sustentável do Governo do Estado implantará em Manaus, no Shopping Uai São José. O anúncio foi feito em encontro do vice-governador e secretário-chefe da Casa Civil, Carlos Almeida, com comunidades do ramal do Brasileirinho neste domingo. Ele esteve acompanhado de secretários e das deputadas estaduais Alessandra Campelo e Joana Dark. Governo do Estado e Prefeitura reiniciam procedimentos de cirurgia eletiva em Iranduba. A reportagem é de J. Rai. As secretarias de saúde do estado, Suzan, e do município Sensa reiniciaram os mutirões de cirurgias eletivas no Hospital Hilda Freire Dona Cabocla, em Iranduba. Os procedimentos operatórios, os quais não requerem urgência, são de catarata e pterígio, um crescimento benigno de tecido na córnea do olho. De acordo com a diretora do hospital, enfermeira Patrícia Dias, no ano passado foram realizadas cerca de 560 cirurgias e a expectativa para 2020 é de que esse número seja ampliado. Nesse primeiro momento, segundo Patrícia Dias, estão previstos 220 procedimentos. O prefeito Chico Doido, juntamente com a Secretaria de Saúde, tem nos dado todo o suporte e apoio para juntos atendermos a nossa demanda, nossos pacientes, sempre da melhor forma possível. A diretora Patrícia Dias destaca outros procedimentos cirúrgicos que são feitos no Hospital de Iranduba, além dos que são eletivos. O hospital realiza procedimentos de pequenas e médias complexidades, cirurgias como esterectomia, vasectomia, laqueadura, entre outras. O secretário de Saúde de Iranduba, Leandro Souza, explica que as cirurgias eletivas que tiveram início há menos de uma semana são a continuidade do trabalho feito no ano passado. É mais um passo importante para o município de Iranduba, um passo positivo na saúde. Nós somos hoje referência em cirurgias eletivas. Você, morador do município de Iranduba, você que precisa de cirurgia geral,
de caráter eletivo, você pode procurar a unidade básica de saúde para que o médico da área veja a necessidade da cirurgia e encaminhe essa cirurgia para o Hospital Hilda Freire para que seja feita a triagem. O agricultor Moisés Soares foi um dos contemplados com a cirurgia de catarata. Ele comemorou o resultado do procedimento. Eu precisava dessa cirurgia porque eu estudo e a minha vista estava embaçada e graças a Deus já estou bem melhor. Só tenho a agradecer porque isso é uma grande oportunidade para todos. Com a colaboração de Heriberto Quirino, J. Rai, para o Jornal da Manhã. 6h12 em Manaus. A Secretaria de Estado de Saúde vai emitir nota técnica com orientações e protocolo de atendimento para a rede estadual do Amazonas sobre o novo coronavírus. O objetivo é ajudar na divulgação das informações sobre o vírus e preparar a rede pública de saúde para o atendimento nos casos que possam surgir no Brasil. No momento, conforme o Ministério da Saúde, não há confirmação de casos aqui no país. 2 etnias, 35 comunidades e 806 casais. Esses são alguns dos números do casamento coletivo indígena que vai ocorrer entre os dias 11 e 14 de fevereiro em Benjamin Constant. As celebrações são organizadas pela Defensoria Pública do Estado em parceria com a Fundação Nacional do Índio, a Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Amazonas, a Prefeitura de Benjamin Constant e o Governo do Estado. Os casais foram divididos para 3 cerimônias que vão ocorrer ao longo dos 4 dias nas comunidades Feijoal, Filadélfia e Guanabara 3. As celebrações vão respeitar as tradições culturais dos índios, que terão o casamento civil gratuito. O casamento coletivo também conta com o apoio do Exército Brasileiro, da Marinha do Brasil, do Batalhão de Polícia Militar de Tabatinga e do Distrito Sanitário Especial Indígena do Alto Solimões do DCARS. As instituições estão dando suporte logístico e de estrutura para a realização das cerimônias que vão ocorrer em locais de difícil acesso. O Tribunal de Contas do Amazonas abre no dia 1º de fevereiro o sistema eletrônico E-Contas para que os ordenadores de despesas dos órgãos da administração direta e indireta do Estado, da Prefeitura de Manaus e dos municípios do interior do Amazonas prestem contas do exercício financeiro de 2019. Os gestores têm até 31 de março deste ano para encaminharem as prestações de contas do ano passado à Corte de Contas sob pena de multa em caso de inadimplência. O período de inscrições para candidatos classificados na segunda chamada do vestibular e sistema de ingresso seriado SIS 2019 acesso 2020 da Universidade do Estado tem início nesta segunda-feira e segue até 29 de janeiro. O edital de matrícula institucional número 0405/2020 /GR/UEA, lista dos convocados e formulários se encontram publicados no portal da UEA. A primeira etapa de matrícula destina-se somente aos candidatos classificados para os cursos que terão início das aulas no primeiro semestre de 2020. Os candidatos convocados para a apresentação de documentação deverão imprimir e preencher o formulário ficha de identificação do candidato, que se encontra disponível no portal da UEA, e apresentá-lo juntamente com a respectiva documentação exigida na unidade acadêmica na qual o curso está sendo oferecido. Os candidatos convocados para os cursos que iniciarão no primeiro semestre de 2020 da área de saúde, enfermagem, medicina, odontologia e licenciatura em educação física deverão, no período de 27 a 28 de janeiro, realizar, a partir de hoje, portanto, o cadastro no portal do Calouro no endereço www.oea.edu.br. 6h15. O abastecimento nos bairros da zona centro-sul e parte da zona norte e leste de Manaus será temporariamente interrompido nesta terça-feira para manutenção na estação de tratamento de água 1 da Ponta do Ismael e nos reservatórios do Mocó e Monte das Oliveiras. E de acordo com a concessionária Águas de Manaus, a medida é necessária para a realização de 3 serviços simultâneos de instalação de equipamentos da ETA, interligação de rede de reservatório do Mocó e melhorias no micro ou no macro com medidor do reservatório Monte das Oliveiras. Os serviços serão realizados ao longo da madrugada e o abastecimento retornará gradativamente até a madrugada de quarta-feira. Entre os bairros que terão o abastecimento interrompido estão a Praça 14, São Francisco, Cachoeirinha, Aleixo, Centro da cidade, Aparecida, Chapada, Vila da Prata, Petrópolis, parte do Jardim, do Japim e Coroado, entre outros.
que ele matasse, que ele agredisse, que ele esfolasse a esposa. Ele foi se meter, meu amigo, e acabou morrendo. Portanto, se você vê uma briga de marido e mulher, vá para longe, que pode sobrar para você. E numa dessa, como aconteceu com o Irinei, foi ele quem partiu desta para pior. Um homem até o presente momento não identificado foi assassinado com três balaços pelo corpo. O crime aconteceu no bairro Gilberto Mestrinho. A Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros já está trabalhando no caso. Pode ter sido latrocínio. A polícia já trabalha com essa possibilidade. Quando um rapaz de 20 anos foi assassinado no bairro Nova Vitória, área do Distrito Industrial 2. Os bandidos levaram a moto do rapaz e a polícia já acredita, não tem muita testemunha em relação a esse crime, mas uma pessoa que viu disse que eles chegaram no carro, os bandidos anunciaram, conversaram lá com a vítima, tomaram a moto e atiraram 3 vezes e fugiram em direção ao Distrito Industrial 2. A polícia já está trabalhando no caso. Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros já trabalha no caso para saber. Foi latrocínio? Tudo indica que foi, quando um rapaz de 20 anos perdeu a vida na mão de bandidos. Um corpo em decomposição foi encontrado no bairro Alfredo Nascimento. O corpo era do rapaz que estava desaparecido desde o último dia 22 de janeiro, quando ele trabalhava numa pizzaria, foi entregar pizza lá no mesmo bairro onde morava, ou seja, lá no Alfredo, entrou no beco, deixou a moto na porta do beco e não mais foi encontrado. A polícia já encontrou o corpo e infelizmente o rapaz foi assassinado lá no bairro Alfredo Nascimento. Um violento acidente de trânsito ocorrido na Major Gabriel Canto com a Tarumã. Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, um universitário estudante de odontologia acabou perdendo a vida. O Leandro Soares era estudante, estava cursando a faculdade de odontologia e infelizmente acabou morrendo nesse acidente que ocorreu lá no bairro da Praça 14, repito, no cruzamento da Major Gabriel com a Avenida Tarumã, uma área muito já conhecida por vários acidentes que acontecem aí na cidade. Outro local de acidente, outro local onde todo dia tem acidente e pode acontecer uma tragédia a qualquer momento, é na Avenida Camapuã, no retorno logo após o Terminal 4, um verdadeiro absurdo, tem fila dupla para fazer o retorno e com isso vários acidentes já aconteceram e outros podem acontecer, né? O Instituto Municipal de Trânsito precisa dar uma volta por lá ou começar a multar o pessoal que faz o retorno ali, os imprudentes, os bandidos do volante, ou então acabar de vez com aquele retorno maldito da Avenida Camapuã, onde vários acidentes já aconteceram. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 59 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. Noite e madrugada e um resumo do final de semana na cidade. Final de semana onde o passarinho da morte. Um passarinho da morte sobrevoou a cidade. A pedra bombou no final de semana. E a reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. 6h36 em Manaus. A seguir, morte por febre hemorrágica acende alerta para arenavírus no Brasil. PRF4 nega pedido do governo e mantém suspensa a divulgação do SISU. Foguetes atingem a embaixada dos Estados Unidos em Bagdá. Chegam 80 mortes por coronavírus na China. Criança brasileira com suspeita da doença está internada nas Filipinas. Os detalhes após o intervalo comercial. 96,9 Difusora FM.
Antes era amarelo quase que um barro, né? A gente pegava, colocava, se pegasse do poço, muitas vezes ficava terra no fundo do copo, né? Nem todas as vezes, mas acontecia. A gente coava no paninho, aí colocava no bebedouro, né? Aí quando vira o garrafão, vem tipo, muitas vezes a pessoa congelava na freeze, aí criava tipo um gelo, mas não era o gelo, era a água, criava aqueles bichinhos e ia subindo, branquinho assim. Agora não, olha, a água é perfeita, a gente pode tomar sem... Últimas notícias. O volume total de dinheiro guardado pelos brasileiros na poupança chegou a 845 bilhões no ano passado. A captação foi a menor nos últimos 3 anos, mas ainda assim, os depósitos na poupança superaram em 13 bilhões os resgates. Com o cadastro positivo, o Banco Central prevê declínio dos juros do cartão de crédito e cheque especial em 2021. Diretor de organização do Sistema Financeiro do Banco Central, João Manuel Pinho de Melo, estima redução de cerca de 30% do chamado spread bancário até meados do ano que vem. Número de vítimas de chuva em Minas Gerais sobe para 44, segundo Defesa Civil do Estado. Ao todo, 19 pessoas continuam desaparecidas. Segundo o órgão, 99 cidades estão em situação de emergência. O governo federal tem 90 milhões disponíveis para a liberação imediata aos municípios atingidos por chuvas desde 17 de abril. A informação é do ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto. Neste domingo, o ministro esteve em Belo Horizonte em reunião com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, e com prefeitos de cidades atingidas pelas chuvas. De acordo com ele, a possibilidade de aumentar os recursos com o remanejamento orçamentário. Essa semana que passou, depois de 20 anos, surgiu o relato de uma morte aqui no Brasil por vírus muito perigoso. O arenavírus, que causa febre hemorrágica e que é raro aqui no Brasil. Mas depois de 2 décadas voltou a infectar uma pessoa, um homem de 52 anos, morador de Sorocaba, interior de São Paulo, que morreu dia 11 de janeiro. Ele visitou outra cidade do interior do estado antes de ficar doente, mas ainda não se sabe o local da infecção. Acredita-se que tenha sido em área rural, porque o arenavírus ficou hospedado em ratos silvestres. O presidente Jair Bolsonaro vê dificuldades na aprovação de uma reforma tributária aqui no Brasil. Em viagem oficial à Índia, ele conversou com jornalistas sobre o tema e disse que sua experiência como parlamentar mostra que nenhum ente federativo aceita perder a arrecadação e que isso inviabiliza a reforma. Passei 28 anos na Câmara e nunca chegou até o final uma reforma tributária porque não atende Estado, município e União. Irão atendendo um dos três e ninguém quer perder nada, acaba todo mundo perdendo muito e o Brasil continua nesse cipoal tributário que dificulta você produzir e empregar. A presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, desembargadora Terezinha Caserta, rejeitou ontem à noite pedido da Advocacia Geral da União para derrubar a decisão que suspende a divulgação do resultado do Sistema de Seleção Unificada SISU, assim que as inscrições forem encerradas às 23h59, o que aconteceu ontem à noite. O governo ainda pode recorrer ao Superior Tribunal de Justiça ou ao Supremo Tribunal Federal. Procurada, a AGU disse que recorrerá da decisão da desembargadora, mas ainda avalia se o recurso será apresentado ao STJ ou ao STF. Com a decisão do TRF3, segue em vigor liminar a decisão provisória concedida pela Justiça Federal de São Paulo, que impede que os resultados sejam divulgados na terça-feira, amanhã, dia 28, data estimada pelo governo. Para a presidente do TRF3, os entendimentos da Justiça Federal de São Paulo nada mais fizeram do que proteger o direito individual dos candidatos do Enem a obterem da administração pública um posicionamento seguro e transparente a respeito da prova que fizeram. Partido do ex-presidente Evo Morales lidera intenções de voto na Bolívia, segundo pesquisa. Sondagem ainda não incluía o nome do candidato ex-ministro da Economia, Luiz Arce. Candidatos de direita, Luiz Fernando Camacho, aparece em segundo à frente da atual presidente interina. Em entrevista coletiva realizada pela polícia de Calabasas, na Califórnia, as autoridades afirmaram que havia 9 pessoas a bordo do helicóptero que caiu ontem, matando o ex-jogador de basquete Kobe Bryant. As informações anteriores eram de que 5 pessoas haviam morrido. De acordo com a afirmação atualizada da polícia, a aeronave levava 8 pessoas e mais o piloto. A imprensa norte-americana também confirmou que uma das filhas do ex-jogador, Diana, de 13 anos, também estava a bordo do helicóptero.
Foguetes atingiram a embaixada dos Estados Unidos em Bagdá, no Iraque, segundo a agência France Press e a emissora dos Emirados Árabes Unidos, Al Arabiya. Um número ainda não determinado deles seria acertar a cafeteria e o refeitório, deixando feridos, dizem essas fontes. A embaixada fica na zona verde de Bagdá, que abriga prédios governamentais e outras representações diplomáticas e costuma ser considerada uma área segura da capital iraquiana. Segundo a Al Arabiya, forças de segurança do Iraque emitiram um comunicado informando que 5 foguetes atingiram a zona verde neste domingo, sem mencionar a embaixada dos Estados Unidos. Subiu para 80 o número de mortos por coronavírus na China, segundo as autoridades locais. Neste domingo foram relatadas mais 24 mortes na província de Hubei, onde fica a cidade de Wuhan, local mais afetado. O país anunciou ainda que chegou a 2.761 casos, sendo 2.744 na China e 17 nos territórios de Hong Kong, Macau e Taiwan. Como medida de prevenção do surto, o governo chinês anunciou que vai estender o recesso de Ano Novo até o dia 2 de fevereiro em todas as escolas do país. Ainda ontem a China anunciou uma proibição nacional da venda de animais silvestres em mercados, restaurantes e plataformas de comércio eletrônico. Acredita-se que o vírus tenha se originado no final do ano passado em um mercado na cidade chinesa de Wuhan que vendia ilegalmente animais selvagens. Uma criança brasileira de 10 anos está internada nas Filipinas com suspeita de coronavírus, segundo o site da rede local ABC-CBN News. Ela esteve na cidade chinesa de Wuhan com os pais, que também estão em isolamento no mesmo hospital por precaução. Segundo o Dr. Aldice Cipriano, chefe dos médicos do hospital Palawan, em Puerto Princesa, a criança foi hospitalizada com febre e dificuldade para respirar na madrugada de sábado, enquanto seu pai apresentava apenas dor na garganta. Enquanto a ABS-CBN News diz que o paciente é um menino, a CNN de Manila afirma que se trata de uma garota que mora na China com a família e estava passando férias nas Filipinas. 6:49, destaques de capa dos principais jornais do país nesta segunda-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Kobe Bryant e filha mais velha morreram em viagem para jogo de basquete do time dela. A Folha de São Paulo. Lula cita nazismo ao atacar Globo e defende críticas de Bolsonaro à imprensa. O Estado de São Paulo. Sobe para 80 o número de mortos pelo coronavírus na China. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Damares Alves, há um risco da legalização da pedofilia no Brasil. Valor econômico. Presidente diz que reforma administrativa está praticamente pronta. Estado de Minas. Minas tem 44 mortes e mais de 17 mil pessoas fora de suas casas. Jornal do Comércio no Recife. Criança morre após ser atingida na cabeça por bala perdida na Grande Recife. Diário do Nordeste em Fortaleza. Parte do teto do aeroporto de Fortaleza é arrancado com ventos de 47 km/h. 0 hora em Porto Alegre. Brasileiros teriam apresentado sintomas de coronavírus nas Filipinas. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens J. Rai e Alberto Pellegrini. Sonoplastia de rádio Hernani Sampaio e Hamilton Cabral. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5:45.